Graça e paz, amados. Obrigado, Dani, por essa palavra. Nós estamos aqui com uma equipe que Deus tem levantado e eu louvo a Deus por essa equipe fantástica que está cooperando para que a transmissão possa ser com qualidade, com alto nível, para que o Senhor possa ter liberdade dentro da qualidade e da excelência de falar ao nosso espírito e aos nossos corações. Que essa palavra que a Dani trouxe, o Senhor realmente é a generosidade. E a nossa natureza nele também se transforma nessa mesma substância, né, nessa mesma essência de ser generoso. Nós temos aprendido com a palavra que em tempos de crise nós avançamos. Quando nós recuamos, a gente perde a intenção de Deus em nos ensinar a operar superando os montes, superando os obstáculos que se colocam diante de nós. E da mesma forma que nós operamos no espiritual, nós operamos no emocional, nós operamos no físico. Nós não devemos separar essas realidades, porque nós somos um ser integral em Cristo. Por isso, nós glorificamos ao Senhor por esse corpo vivo de Cristo, que está se reunindo agora nesse momento, e abençoamos vocês. Vocês são benditos do Senhor, porque o Senhor tem olhado com graça, tem olhado com amor para as nossas vidas, e nós queremos que vocês, mais do que nunca, sintam e percebam de maneira concreta e palpável no seu espírito que isso é real. E nós glorificamos a Deus. Queridos, nós estamos nesse momento com muito temor diante do Senhor, como sempre, para repartir aquilo que o Senhor tem nos entregue. 1 Coríntios 15 diz que Paulo sempre tinha essa perspectiva de repartir aquilo que ele recebia do Senhor. Ele discernia a voz de Deus. Ele entendia o momento que a igreja e ele estava passando. E ele então repartia isso com aqueles que estavam predispostos, com seus corações abertos para ouvir. E isso alinhava o coração de cada um e de todos com o Senhor. Como é importante nós alinharmos nosso coração com o Senhor em todo o tempo. Esse não vai ser um tempo diferente. Nós tivemos que, durante essa semana, passar algumas transformações novamente, voltar a operar online, mas isso não impede, nunca vai obstruir a realidade do que o Senhor é e daquilo que Ele faz em nós e através de nós. Logo nós estaremos juntos, em nome de Jesus, fisicamente também. Mas o propósito de Deus continua. O propósito de Deus não é você ir para casa. O propósito de Deus não é você vir para a reunião. O propósito de Deus é você e eu estarmos em Cristo. Não importa o lugar, não importa as circunstâncias. Isso é muito importante. Hoje eu quero ministrar uma palavra que veio do Senhor ao meu espírito. Eu tenho meditado de várias maneiras nela. E Deus tem compartilhado comigo a necessidade de eu abrir o coração e repartir com vocês aquilo que o Senhor me entregou, entendendo como atravessar as tempestades na vida. Eu ouvi uma ministração de um homem de Deus sobre isso, fiquei muito, mas muito tocado. E eu, com muito temor, quero repartir com vocês nesse momento essa palavra. Nós sabemos que em algum momento todos nós, na vida, vamos enfrentar adversidades, das mais variadas possíveis e das mais diferentes possíveis também. Tempestades que se manifestam diante de nós para que cada uma delas nos prove e nos fortaleça a nossa fé em Cristo. E nós precisamos de ter entendimento quando estamos atravessando tempestades e sabedoria para usar a nossa fé e a palavra que Deus tem colocado dentro de nós para vencermos cada uma delas. A vida, queridos, por si só é cheia de desafios, nós sabemos disso. Nós estamos vivendo um hoje, mas vivemos ontem vários e vamos viver outros tantos amanhã. Nós vivemos num mundo caído, a gente não pode esquecer disso. Há muitas coisas acontecendo na terra que não são da vontade de Deus. E nós somos um povo que, de uma maneira incrivelmente diferente de tudo que se coloca e na estrutura vigente do mundo, que nós oramos pela vontade de Deus. Venha ao teu reino, nós oramos. Seja feita a tua vontade. Isso é muito forte. Satanás está vivo e ativo
no planeta Terra, fazendo muitas coisas na vida das pessoas que se inclinam a ele. E estas pessoas expressam a natureza do diabo. 1 João, capítulo 5, diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que o sistema operativo hoje, no mundo, é regido de maneira sutil e explícita pelo maligno. Mas nós também temos a presença de Cristo aqui nesta terra, e somos do Senhor, e também temos trazido a vontade dEle, que reina sobre nós. E nós precisamos, então, nos certificar de que estamos cheios do Espírito, primeiro, cheios da Sua palavra, para que, ao vivermos nesse sistema de mundo caído, maligno, que opera de uma maneira escondida no submundo das ideias, dos sentimentos, daquilo que é físico, na política, na sociedade, nas finanças, nas famílias, nas casas, na vida das pessoas, nós possamos ter absoluta vitória sobre tudo e sobre todos em Cristo, porque nele nós somos vencedores. João 10, versículo 10 diz que enquanto Satanás veio para matar, roubar, destruir, destituir a glória de Deus que é estabelecida na terra e nas nossas vidas, a Bíblia também diz que Jesus veio, aleluia, para dar vida, vida de qualidade e vida em abundância plena, para que nós possamos, como filhos, saber que apesar de vivermos num mundo caído, nele, neste mundo, há todo tipo de coisas acontecendo e medidas de enfrentamento precisam ter medidas diferentes, para que precisamos enfrentar as tempestades que esse mundo naturalmente e espiritualmente assalta sobre as nossas vidas. Precisamos entender a natureza das operações de Deus num mundo caído, em pessoas que são influenciadas pelo diabo, consciente ou não. É importante demais, é essencial que cada uma dessas adversidades sejam discernidas pelos filhos de Deus. Deus quer e Deus vai cooperar conosco para que nós cheguemos no destino que Ele estabeleceu como propósito, de forma segura e firme. E ao enfrentarmos cada um destes desafios, temos que discernir o que está rolando diante do mundo, diante de nós, o que Deus está falando. Porque o que Ele fala vai ser usado pelo poder do Espírito em cada situação para nos fazer superar adversidades e toda a malignidade que opera. No Salmo 34, no versículo 19, diz que o Senhor lá, usando Davi, disse, afirma que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos liberta de todas elas. Justo, hoje em Cristo, é aquele que vive no poder do que Jesus é e no que Jesus fez. E mesmo sendo justo, vivendo essa realidade aqui na terra, nessa terra caída, vamos passar por aflições, é claro, mas o Senhor nos livrará de todas elas. De alguma forma, nós vamos entender que Deus é maior do que todas as nossas aflições, do que todos os nossos problemas, quaisquer que sejam eles. E Ele está comprometido em nos levar sempre em triunfo. É isso que a palavra de Deus diz em Coríntios. Diante do lixo desse mundo, que lixo? Quando a gente observa a imundícia da operação das pessoas que operam no submundo, no obscuro, naquilo que parece, mas não é, transformando a verdade em mentira, mentira em verdade em tantos ambientes e âmbitos. Diante de tudo isso, nós recebemos uma avalanche de coisas que são atiradas como setas contra nós. Mas Deus é maior do que tudo isso e nos capacita a enfrentar com vitória a realidade que nós estamos vendo de fato diante de nós. Nós não somos colocados no mundo para sobreviver. Nós fomos colocados no mundo em Cristo para vencer. E quando nós aprendemos a governar, nós vamos ver que as nossas orações terão respostas, terão solução, o nosso socorro virá, a vitória se estabelecerá nas nossas vidas. Ele é o nosso escudo, o Salmo diz, Ele é a nossa força para vencer. Mateus 11, 28 diz que o mundo impõe sobre nós cargas pesadas, a nossa alma se aflige diante delas, elas nos assaltam em cada etapa da nossa vida, em tantas dimensões diferentes, para mim, para você,
para a sociedade, em todos os lugares da terra. Mas em cada uma dessas etapas, nós vamos enfrentar esses momentos difíceis de frente. E nós precisamos entender agora, eu queria compartilhar com vocês isso. Há 3 tipos diferentes de tempestade que nós vamos enfrentar. E uma tempestade não serve para entender a outra. E em cada uma delas, nós vamos ter que discernir o que estamos passando e saber o que usar na sabedoria do Senhor, na direção do poder do Espírito, em Cristo, para podermos vencer de fato. Porque nós não podemos generalizar todas as realidades e situações que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Eu queria dar alguns exemplos para que você possa entender. 3 tipos de tempestades que vão requerer de nós ferramentas e soluções diferentes, para que a realidade seja enfrentada de acordo com aquilo que Deus está nos ensinando e está nos entregando. A primeira tempestade que eu queria destacar aqui está lá em Jonas. Se você lê o livro de Jonas, muitos conhecem a história de Jonas sendo engolido por um grande peixe, mas eu quero destacar algumas coisas que são importantes. A primeira é que nesse livro você e eu vamos perceber que Jonas era um profeta em Israel. Deus delegou a ele uma mensagem a ser pregada em Nínive. Nínive é uma cidade do Império Assírio, pessoal. Eles eram maus, eles eram violentos. E Deus olhou para aquela cidade, para aqueles homens e percebeu que eles precisavam se arrepender para não serem destruídos. E Deus levantou Jonas. E Jonas, ao ouvir aquela palavra, aquela direção, aquele envio, ele se assustou e fez ao contrário daquilo que Deus queria. Jonas foi para um lugar bem longe dessa realidade, dessa cidade. Ele foi para o lado oposto. Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Se você vê no mapa, é totalmente oposto. Ele pegou um navio para fugir da vontade de Deus. Resolveu entrar nesse navio e no meio dessa fuga, na viagem, o navio foi assolado por uma tempestade violenta. E as pessoas do navio ficaram preocupadas e começaram a conversar para saber o que estava acontecendo, por que estava acontecendo. E eles descobriram, porque Jonas mesmo se entregou, que Jonas comunicou a eles que aquilo estava acontecendo por causa que ele havia desobedecido uma visão e uma ordem que Deus havia dado e delegado para ele. E aquele pessoal do navio, então, resolveu jogar no meio daquela tempestade Jonas ao mar. Bom, se você é o problema, nós vamos nos livrar desse problema. E se livraram de Jonas. E a Bíblia relata em Jonas 1, capítulo 2, que ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse grande peixe. Eu não sei o que significa ficar 3 dias e 3 noites dentro de um ventre do peixe, com tudo que você sabe que acontece ali no intestino de um peixe, no estômago de um peixe. E olha que interessante, Jonas 2:1 diz que só no 3º dia, olha que loucura, só no 3º dia Jonas orou ao Senhor. Muitas vezes nós estamos em desobediência, nós estamos atravessando tempestades, nós não conseguimos entender de onde vem, por que vieram. E a gente tem uma percepção aqui, como Jonas, que a gente talvez tenha desobedecido uma ordem, uma vontade de Deus. E as tempestades vêm, nos assolam, as adversidades se levantam, os gigantes, eles vêm sobre nós, as nossas realidades ficam confusas, tumultuadas, e a gente espera muito para orar. Eu fiquei impressionado quando eu li aqui que Jonas somente no 3º dia resolveu orar. Sabe por quê? É porque a gente tem uma tendência muito estranha, queridos, de somente buscar o Senhor quando a dor realmente ultrapassa o nosso limite e nós não temos mais capacidade suficiente para, de modo particular, enfrentar cada uma delas. Nós precisamos, às vezes, debaixo da desobediência de uma tempestade, perceber que aquilo que está advindo às nossas vidas precisa ser enfrentado imediatamente. Nós não precisamos ter uma dor desnecessária para voltar a se alinhar com Deus. Nós não precisamos passar por uma aflição maior do que aquilo que nós queremos para entender que nós precisamos voltar a falar com Deus de uma maneira clara, real, inconfundível, irresistível. E eu quero, de uma maneira resumida, te dizer por que Jonas entrou
nessa tempestade. Ele entrou nessa tempestade por causa da sua desobediência. E como é que ele saiu dessa tempestade? Nós sabemos que o peixe foi e vomitou ele na terra, mas ele saiu dessa tempestade porque ele se arrependeu de estar desobedecendo a Deus, vivendo de forma contrária àquilo que Deus estabeleceu. Quantas atitudes nossas aumentam desnecessariamente aquilo que nós queremos fazer? Queridos, não existe maneira de resolver esse tipo de tempestade que Jonas enfrentou, a não ser pela maneira que nós vimos aqui na palavra sendo narrado, pelo arrependimento. Então existem tempestades que estão assolando a nossa vida, que não adianta a gente atribuir a outros ou a uma outra realidade, é que nós mesmos a provocamos e nos metemos nela por uma desobediência explícita, de ir de forma contrária àquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus para nossas vidas. E o arrependimento transforma essa realidade, nos leva de volta a nos alinharmos e a nos colocar na posição que Deus estabeleceu. Interessante que quando Jonas se arrependeu e voltou, mesmo depois de ele ter estragado tudo, Deus ainda teve misericórdia dele e a sua intenção permaneceu e prevaleceu. Ele foi usado por Deus. Então, queridos, a primeira tempestade da vida aqui é uma tempestade por nossa própria responsabilidade ou irresponsabilidade, em ver a vontade de Deus, qualquer que seja a área e o âmbito, e agir de acordo contrário àquilo que nós sabemos que Deus está falando ao nosso coração. E então vem as tempestades. E a maneira de sair dessa tempestade é a gente se arrependendo. Olha que interessante, não adianta fazer decretos, não adianta a gente orar, fazer campanhas de libertação. Essa tempestade só foi solucionada quando Jonas se arrependeu. Então essa é a angústia, é a dor que nós mesmos, com uma atitude de reconhecer que estamos errando, a vontade de Deus explicitamente, voltarmos no arrependimento e nos alinharmos novamente com Deus. Agora existe uma segunda tempestade que vai nos ensinar uma outra realidade. A tempestade que os discípulos atravessaram ali em Marcos, capítulo 4, do versículo 35 até o 39. Jesus havia pregado o dia todo, onde ele estava ministrando o reino de Deus, curando, libertando, instaurando aquilo que Deus havia como propósito para a realidade daquela geração. E no final do dia, já cansado, Jesus falou para os discípulos, olha o que ele falou: passemos para o outro lado. Marcos capítulo 4, versículo 35 a 39. Então ele pegou um barco, muitos foram atrás dele, mas ele se distanciou e eles foram embora com Jesus. Vamos cruzar para o outro lado. Aqui veio uma ordem explícita de Jesus aos discípulos. E olha que interessante, os discípulos obedeceram à voz de comando do Senhor. Ao contrário de Jonas, eles não estavam em desobediência, nem estavam causando problema para aquilo que Jesus havia deixado claro que deveria ser feito e ser executado. Eles estavam fazendo a vontade de Jesus. E mesmo assim, se levantou uma tempestade diante deles. Aqui, eles estão em obediência. Mesmo assim, veio uma tempestade. E no meio da tempestade eles disseram: Senhor, não te importa que pereçamos? Quantas pessoas às vezes pensam assim: puxa, eu estou obedecendo ao Senhor, eu sou fiel, tudo aquilo que Deus tem falado no meu coração, eu tenho procurado fazer, e por que eu estou passando essa tempestade? E a gente às vezes fica imaginando, nos nossos pensamentos, permitindo que eles possam atingir lá na intimidade do nosso ser, pensamentos que são perigosos. Ah, Jesus não me ama, se Ele me amasse eu não estaria passando por essa realidade, por essa adversidade, por essa enfermidade, por essa separação, por essa traição, por esse desgaste, porque eu não consigo arrumar minha vida financeira, arrumar isso, arrumar aquilo, porque quanto mais parece que eu obedeço ao Senhor, parece que mais os problemas me assaltam, e a gente começa a ser confundido com isso. E eles falam: por que estamos perecendo? Senhor, por que estamos perecendo? Estamos fazendo a tua vontade? Eu me lembro uma vez que nós estávamos inaugurando um templo, alguns anos atrás,
fazendo a vontade de Deus, avançando para o propósito que Deus havia determinado, felizes, alegres. Enquanto nós estávamos começando, iniciando o culto, alguém da reunião veio e me falou: pastor, recebi um telefonema que tua casa está sendo assaltada. Aí eu penso assim: Senhor, como que pode? Como que pode isso? Eu estou aqui fazendo a tua vontade, nós estamos cumprindo o teu propósito, e a minha casa nesse momento está sendo assaltada. Lá no íntimo, às vezes a gente pensa assim: será que o Senhor, enquanto eu faço aquilo que Deus mandou, não pode cuidar daquilo que é meu? Esse é um pensamento sutil que vai permeando de uma maneira intensa, com níveis diferentes, em vários ambientes do nosso coração. Quantos de nós temos dúvidas? Por que eu estou perecendo? Por que está acontecendo isso na minha vida? Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Os discípulos ouviram, vão para o outro lado, eles foram juntos. Eles estavam em obediência. E eles começaram a pensar talvez isso. Por que estamos perecendo? Por que essa tempestade? E logo eles vão perceber que aquela tempestade era menor do que a presença e o poder de Jesus que estava com eles. Existem tempestades que vão vir mesmo quando nós estamos obedecendo, ao contrário de Jonas. E nós vamos perceber que Deus é maior do que qualquer tempestade que a gente venha enfrentar. Teve um momento na minha vida, eu também já ouvi de outros, que havia situações que eram tão difíceis de administrar dentro e fora da nossa realidade, que eu pensava que não ia dar certo. Esse negócio não vai dar certo. Eu pensava que seria o fim, eu pensei que vai ter que ser assim mesmo, deixa para lá. A gente vai pensando, reagindo e agindo de uma maneira como se aquele cenário que se visualizou horrível diante de nós não tivesse solução. Aí o medo vai pintando em nosso coração com imagens terríveis na nossa mente, até que a gente tem que ouvir uma palavra, como Jesus falou: acalme. Uma ordem que vem da própria pessoa de Jesus diante do medo dos discípulos, da instabilidade emocional, daquela realidade que eles estavam atravessando, talvez das dúvidas que sobressaltaram no coração deles, quando eles estavam pensando: puxa, a gente obedeceu, veio, foi ele que convidou a gente para entrar nesse barco e cruzar esse rio, esse mar, e agora a gente tem que enfrentar isso, vamos morrer aqui, nós não vamos chegar onde nós fomos instigados aí. De repente Jesus falou: acalma. E aqui eu quero destacar uma outra verdade nessa tempestade. Os discípulos entraram nessa tempestade mesmo estando dentro da vontade de Deus. E como é que eles saíram? Olha que interessante. Diferente de Jonas, que desobedeceu e teve que se arrepender para sair da enrascada que ele se envolveu, aqui os discípulos entraram porque foi Jesus que convidou, e eles saíram na tempestade com uma ordem de autoridade. A Bíblia diz que Jesus falou a uma autoridade estabelecida. Foi a maneira que Deus ensinou para os discípulos que, quando eles estão dentro da vontade de Deus, que recurso que eles têm para usar para sair das enrascadas que sobressaltam e sobrevêm de uma maneira, às vezes, inesperada na nossa vida. Nas perdas de pessoas amadas, na morte, na falência, nas destituições que se levantam, se apresentam assustadoramente diante de nós. Da mesma forma que a tempestade falou para os discípulos, Jesus falou para a tempestade com autoridade. Tem momentos, queridos, que para sair de alguma enrascada que nós fomos enroscados a nos envolver, nós vamos ter que aprender a usar palavras de autoridade. Nós precisamos discernir, então, foi por causa da minha desobediência, eu me arrependo. Foi por causa que eu estou obedecendo a voz de Deus e mesmo assim veio uma tempestade que parece intransponível, eu preciso falar com a autoridade. A gente, às vezes, não sabe usar esse recurso. Falar com a autoridade àquilo que está nos amedrontando, nos assustando, nos desestabilizando. A autoridade espiritual precisa ser exercida. Marcos 11, 23. Nós sabemos que o trono de Deus está estabelecido sob autoridade. E Satanás, nem mundo, nem homem nenhum, por mais que eles tentem impor sobre nós as suas mazelas e seu lixo miserável, podem impedir que a gente use a palavra de autoridade que está na nossa boca em Cristo Jesus. E às vezes a gente fica tão
temeroso, tão preocupado com as situações que nós estamos atravessando, que nós não discernimos que nós devemos usar uma palavra contrária àquilo que se levantou contra você e contra mim. Então os discípulos entraram nessa tempestade dentro da vontade de Deus e saíram com uma ordem de autoridade. Como é que nós devemos aplicar isso? Você vai percebendo em Davi, quantas vezes Davi falou consigo mesmo, eu faço isso também. Por que minha alma está abatida, Senhor? Por que eu estou com medo? Por que eu estou inseguro com relação a isso? Por que a minha alma está instável, volúvel? Por que eu, mesmo sabendo claramente a tua vontade, meu sentimento milita contra essa vontade que é do Senhor, e eu acabo esquecendo como se eu tivesse uma amnésia, apagando aquilo que Deus está falando no meu coração. Tem tempestade que, quando nós estamos em obediência, vão ter que ser enfrentadas de uma outra forma, com palavras que entendem de fato o propósito que Deus tem para nossas vidas. Aqui era uma palavra de autoridade com um propósito. Jesus estava atravessando, cruzando aquele mar, e você vai lembrar, logo depois que ele chegou em terra, ele enfrentou uma realidade de uma grande adversidade. Expulsou aqueles centenas de demônios que estavam ali num homem, num cemitério em Gadara. E aquela libertação gerou um destravamento de uma cidade inteira. Quando nós entendemos que a palavra de autoridade vem sobre nós para nós enfrentarmos, e nós não estamos incorrendo em desobediência que necessita de arrependimento, nós precisamos usar a palavra de autoridade para destravar o destino que está à nossa frente. Você vai perceber logo, logo, que Jonas, quando se arrependeu, chegou no destino e cumpriu o propósito. Os discípulos, quando viram a palavra de autoridade sendo expressa, falada, crida, também cruzaram o mar e chegaram ao destino e cumpriram o seu propósito. E aí tem uma terceira tempestade que eu quero também ressaltar, para que a gente possa perceber que nós não podemos tratar as tempestades tudo de maneira igual. Se nós fizermos isso sem discernimento, sem entendimento de que tempestade que é, de onde veio, por que está vindo, o que eu fiz? Eu fiz algo que realmente fez com que a consequência da minha atitude trouxesse algo sobre a minha vida? Ou eu obedeci a Deus e eu não estou percebendo que isso aí foi por causa de um ato inconsequente meu? Veio a tempestade de Paulo. Lá em Atos capítulo 27, já Paulo se encaminhando para o final de uma fase do seu ministério, ele tinha sido preso e ele solicitou para ser transferido. Ele foi preso porque ele estava pregando o evangelho, primeira coisa, estava fazendo a vontade de Deus. Ele foi preso. E na sua prisão ele solicitou algo, olha, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para Roma, eu quero apresentar minhas demandas num outro nível de autoridade, de nível, de dimensão de autoridade. E o apelo dele foi aceito. Olha que interessante. Então ele foi, pegou um navio, que estava sendo preparado para a viagem, e esse navio então estava a ponto de zarpar. Sabe o que aconteceu? Paulo, olha que coisa incrível, profeticamente teve uma visão, uma percepção espiritual, que aquela viagem não deveria ser feita naquele momento, daquela forma. E ele falou, nós não devemos sair do porto de Creta agora, porque nós vamos enfrentar problemas, materiais vão ser perdidos, vidas vão ser assoladas, nós vamos passar tribulações. Olha que interessante, isso aqui foi um aviso profético de Paulo, mesmo ele sabendo que ele deveria ir para aquele destino, no processo de chegar lá, ele percebeu que haveria dificuldades, problemas, enfrentamentos. E o que aconteceu? Ninguém deu ouvido. Você vai perceber aqui na narrativa de Atos, capítulo 27, que o comandante não deu ouvido para Paulo. Quem é você? E às vezes a gente se sente assim, a gente dá uma palavra profética, a gente percebe, Deus revela, dá discernimento do que está à nossa frente, nós avisamos, nós falamos com a igreja, nós avisamos a igreja, nós alertamos a igreja, alertamos nossa família, se prepare, tome cuidado com isso, tome cuidado com aquilo, e a gente continua vivendo como se não estivesse acontecendo nada. Vai passar, isso é normal, logo, logo nós vamos voltar a viver na normalidade ou no novo normal
que estão dizendo hoje, e vem avisos, e vem palavras proféticas, e a gente continua desconsiderando. O incrédulo é assim mesmo, ele não quer ouvir o que o homem de Deus tem a falar. O pior é que quando a igreja também tem essa atitude, não quer dar atenção e ouvido ao que Deus está falando, de uma maneira equilibrada, madura, correta, com fundamento na palavra, a respeito daquilo que está à nossa frente. O que aconteceu? Foram viajar e enfrentaram uma tempestade, tufão, naquela região violenta. Durante 14 dias e 14 noites, eles ficaram sendo assolados pelos ventos, pelas ondas terríveis, pelos problemas, quebrou tudo, eles não tinham mais como ultrapassar aquela realidade enfrentada. E Paulo estava ali no meio de tudo isso. E eles começaram a perder esperança. Atos 27, você vai vendo isso no versículo até 9, ali em diante. Eles viram a realidade e perderam a esperança. E Paulo, mesmo diante da constatação dessa realidade, dessa tempestade, ele viu a desesperança se estabelecendo aqui. Tem um problema sério e sutil no nosso coração, quando existe um clique em que aquilo que nós esperamos demora para acontecer, nosso rosto se abate, nosso espírito se abate, a gente vai perdendo a esperança. E muitos de nós temos uma maneira muito variada de lidar com essa realidade. Tem pessoas que dormem, tem pessoas que comem, tem pessoas que fogem, tem pessoas que se escondem, tem pessoas que dizem não vai dar certo, vamos morrer, acabou. Por quê? Porque essa tempestade aqui não foi uma rápida como a de Jonas, que passou 3 dias. Não foi uma rápida como a dos discípulos, que foi somente uma travessia. Essa daqui durou 14 dias e 14 noites. Só isso, tá bom. Entra num lugar como esse, num navio, no meio de um mar, e enfrenta 14 dias de uma tempestade violenta, e tudo que você tem ali de recurso tem que ser descartado, jogado fora. Você e eu não temos mais nenhuma condição humana de puxar algo que a gente guardou para enfrentar a realidade, de uma situação que a gente pode administrar. Pessoal, eu já passei algumas tempestades no avião. Uma vez mesmo, eu estava atravessando lá em Salvador, da capital para uma ilha, com meus filhos ainda pequenos, a Val, que não sabe nadar, morre de medo de água, de mar. E eu estava com o braço quebrado, eu havia tido um acidente de moto, quebrei o escafoide, meu osso separou a mão do antebraço. Eu tive que ficar 6 meses engessado, não podia fazer nada. E a gente atravessando aquele lugar, com um assaveiro, como eles falam assim, né? Uma barca de travessia, começou a bater vento, começou a levantar ondas. E eu olhei para a Val olhou para mim, nossos filhos pequenos, mesmo que eu quisesse, eu não poderia ajudá-los. Eu sei nadar, mas não podia resolver. E talvez, nem sabendo nadar, talvez também não poderia resolver diante daquela realidade. Um vento, de repente, as ondas, o marinheiro, todo mundo. E aí eu fui conversar com um, com o outro, nós descobrimos que não tinha salva-vida para todo mundo. Eu soube ali no escurinho do cinema, no barco. E eu falei assim, eu não vou nem falar para Val. Aí eu falei, Val, senta do lado aqui desse salva-vida, pega as crianças, coloca aqui. Ah, por quê? Porque qualquer coisa que acontecer, pelo menos, vocês sobrevivem. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Como é que eu vou nadar com gesso até aqui? Não tem como. E aí a gente atravessou aquilo dali, 20 minutos, pessoal. O coração da gente veio na boca, já bateu o coração forte aqui na garganta. São problemas que vêm, que você não espera, são tempestades, situações que você pensa que vai resolver logo e demora, e se prolonga. Aqui está a realidade. Essa aqui foi uma tempestade mais prolongada, mais insistente que Paulo teve que enfrentar. E aqui, qual foi o motivo que Paulo entrou nessa fria, nessa tempestade? Não foi por causa de desobediência, porque ele estava ali obedecendo, pregando o evangelho, não foi algo que ele fez, mas algo que ele obedeceu ao Senhor. Estava sendo transferido para Roma, porque Deus havia falado que ele deveria ir para lá, inclusive no barco, quando ele avisou novamente que ninguém morreria, que todos seriam salvos, apesar de todas as perdas materiais,
Todo mundo acabou se animando porque estava todo mundo desesperado, sem esperança, já sufocado, morrendo, angustiado. Ele sabia que ele ia chegar. Deus falou, não importa o que está acontecendo ao meu redor, diante, atrás, na frente, em cima, que diabo que se levantou, que homem que está tramando, nós vamos chegar. De repente, Paulo entrou pela desobediência dos outros, não foi da dele. E não fez nada. Ele avisou, não obedecer à voz de Deus, e por causa da desobediência de outros, ele foi envolvido numa tempestade. Como é que ele saiu dessa tempestade? Tirando os milagres que você viu ali, a mão de Deus, ele saiu com uma fé perseverante. Quando ele ouviu a voz de Deus dizendo que ele chegaria em segurança, ele creu. Está lá em Atos 27, 9 em diante. Às vezes nós vamos ter que ter fé, mas não é uma fé qualquer. É uma fé perseverante diante de um problema permanente e crescente, que parece que não se soluciona diante de nós, que insiste em roubar a nossa energia, alegria, a paz e assim por diante. Então, Paulo entrou na tempestade por causa da desobediência de outros e saiu com a fé perseverante. Então você vai perceber que Jonas entrou na tempestade por desobediência, saiu por arrependimento. Os discípulos entraram na tempestade por obediência ao Senhor, saíram com uma palavra de autoridade. Paulo entrou numa tempestade por causa da desobediência de outros e saiu com a fé que permaneceu, que fez ele perseverar diante de um problema prolongado. Queridos, por isso que eu quero ministrar ao teu coração nesse momento, ao meu também. Deus está falando no meu coração. Eu tenho muitos sentimentos diante do que está acontecendo, do que eu vejo, do que eu falo, do que eu sinto. Eu percebo, Senhor, eu estou errando, eu pequei. Onde? E eu volto para o lugar, me arrependo e abandono aquilo. Senhor, que palavra de autoridade eu não pequei, não errei, que eu preciso usar nessa circunstância? Senhor, o que fé que eu preciso ter para permanecer mesmo diante das aflições constantes, que insistem em permanecer diante dos nossos olhos, por mais que a gente ore, busque, converse, faça todas as coisas que nós conhecemos, a situação fica crescente e permanente. Fé, uma fé que persevera. Não é somente uma fé, é uma fé que persevera diante das tempestades. Então, queridos, guarda no teu coração nesse tempo. Por que nós entramos em algumas tempestades? Vimos aqui. Como nós saímos delas? Também vimos aqui. Jonas entrou por desobediência, saiu por arrependimento. Os discípulos, em obediência, saíram com autoridade. Paulo, em desobediência de outros, saiu com fé que persevera. E uma coisa que destaca em todos os três lugares e situações diferentes, que todos chegaram ao destino. Aqui tem uma palavra. Quantas vezes, no meio da nossa vida, tribulações, enfrentamentos, por dentro, por fora, nosso, dos outros, junto com todo mundo, família natural, luta pela sobrevivência, e tantas outras demandas e realidades, a gente tem uma dúvida lá no fundo, será que a gente vai chegar? A Bíblia diz no início da palavra que o Senhor nos livra e nos liberta de todas as aflições. O que ele está dizendo? Ele libertou esses homens dessas tempestades? Não. Ele nos livra de não chegar ao destino, ao propósito. Deus está comprometido a te levar até o propósito. Então eu preciso me arrepender de desconfiar disso. Eu preciso usar a autoridade de Deus para prevalecer sobre situações. Eu preciso perseverar na minha fé até o fim, não é até que o primeiro problema ou o último problema venha me assolar e roubar meu ânimo, minha alegria no Senhor, minha fé. Não! E a gente vê hoje, desculpa a sinceridade, todo tipo de pessoas vivendo dentro dessas realidades com dimensões diferentes. Eu me preocupo um pouco em defini-las, porque isso pode ser útil para um e não ser útil para outro. Eu vou ter que discernir essa realidade da minha vida, você também na sua. A gente como igreja nesse tempo vigente, nessa imposição estrutural, tanto globalizada como pontual,
como dentro da nossa realidade de família, igreja, corpo, nós vamos ter que resolver. Porque Deus não se compromete em me livrar das tempestades, Ele se compromete em me fazer superá-las para chegar ao destino. E aí eu preciso definir quem é Deus na minha vida, como eu o vejo, como que eu entendo aquilo que eu estou passando e como é que eu uso o poder de Deus pela fé para realizar a vontade de Deus, independente de. Jonas chegou em Nínive, os discípulos chegaram do outro lado e Paulo chegou em Roma. Olha que interessante. Então eu preciso buscar a sabedoria do alto. Quem quer sabedoria, busque a do alto. Porque se você está enfrentando um problema com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais, com sua vida material, com o seu sonho, com sua realidade hoje, diante de tudo que nós estamos atravessando. Aí uma hora todo mundo diz, não, vamos, agora não, vai fechar tudo. E aí a gente fica sendo batido pelas ondas das tempestades de um sistema que é um lixo, que não tem segurança nenhuma. E eu não vou confiar minha vida para o comandante desse navio. Tem um general que é Cristo, que me guia até o fim. É nele que eu confio. Não é no que você fala, no que você pensa, se você está querendo ouvir essa palavra, se não está querendo, se você vai vir na igreja, se você vai viver na igreja, né, não é vir, se você vai cumprir o propósito, eu vou te instruir. Eu vou ser, junto com a minha esposa, aqueles que vão perseverar, que vão usar de autoridade para continuar, para prevalecer, porque eu vou chegar no destino. Agora, se você tem um outro sentimento, outro pensamento, e no final você perceber que você não chegou aonde você queria, que frustração que é. Ah, porque minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, você pode usar a desculpa que for, mas o que Deus quer se comprometer comigo e com você é que nós vamos chegar no destino e no propósito. Porém, existe uma sabedoria do Espírito Santo para discernir a tempestade e enfrentar ela da maneira adequada, com o instrumento certo. Senão a gente usa a fé para tudo. A pessoa Jonas tentando usar a fé dele para sair de dentro do ventre do peixe, não ia dar certo. Já pensou os discípulos se jogando no mar, tentando resolver, jogando a boia de salvação, porque o barco estava afundando e Jesus parecia não se importar, como a gente às vezes pensa que ele não está se importando com a gente, não está amando a gente. A pessoa Paulo com dúvida do propósito, dentro do navio que Deus mandou ele entrar, e o navio sendo assaltado por violências externas do clima. E Paulo falou assim, bom, então acabou tudo. Acabou nada. Nós estamos começando, pessoal. Nós estamos iniciando nessa geração o maior empreendimento e mover de Deus na terra. E a igreja foi preparada para esse tempo. Eu e você também. Agora, se a gente deixa manifestar a nossa carne, pensamentos, falta de sabedoria para discernir a tempestade, que ferramenta usar para cada uma delas, nós vamos sucumbir, não é porque Deus não está comprometido em levar um propósito, é porque a gente não soube discernir a realidade daquilo que estamos enfrentando e as ferramentas que Deus dá de poder para ativar em nossa vida de forma adequada para enfrentar todos e qualquer problema. Eu vejo pessoas na igreja dizendo, não, nada vai me pegar, pela fé eu ando. Isso daqui é uma fé emburrecida. Porque muitos de nós temos usado uma fé assim, ignorante, sem conhecimento, sem discernimento. Não é se lançar. Fé não é um salto no escuro e depois você cai lá e vai saber se é bom ou se não é bom, se é certo ou não é certo. Porque no final, se acontecer isso e não der certo, a quem você vai atribuir aquele lugar que você foi parar que você não queria? A Deus. Ah, Deus me colocou nessa situação. Deus não te colocou em situação nenhuma. Ah, foi Deus que permitiu. É a vontade de Deus que eu passe por isso. Não é nada. Eu quero te dizer aquilo que foi colocado no início. O sistema do mundo caído é violento e opera inclinamente a favor do diabo. E nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Pare de reputar situações que você e eu enfrentamos, quaisquer que seja a dimensão e a realidade dela,
há uma forma generalizada de dizer que foi Deus, Deus permitiu. Isso permitiu nada. Deus quer que você e eu entendamos. Tenha entendimento aberto, revelação. E aí, vamos imaginar que uma pessoa chegue para você: ih, pastor, eu acho que eu já tenho as 3 tempestades na minha vida. Tem uma área da minha vida que eu desobedeci. Tem uma área da minha vida que eu fiz a vontade de Deus e me encontrei nessa realidade que você está falando, em alguma área. E também enfrentei uma tempestade que minha fé esmoreceu, eu desmaiei, que nem diz Hebreus. O que eu faço? Se arrependa como Jonas, use a autoridade de Deus como Jesus e continue perseverante na sua fé, independente do que está ao teu lado e as tuas voltas como circunstâncias. Nós fomos chamados para viver debaixo da autoridade de um Deus que é soberano, que tem o controle de fato de tudo. Às vezes eu penso que ele não tem. Agora, se ele não tem, imagina eu e você. Imagina a gente que olha as coisas escorrendo pelos nossos dedos. Meu Deus, agora o negócio vai... Aí a gente se encosta no barranco e fica esperando o mundo acabar. Aí fica dando crédito a profecias irrelevantes, totalmente antibíblicas, tentando descobrir a Operação Maria. Quem vai ser o anticristo? Quem vai ser isso? Quando vai ser o arrebatamento, a segunda vinda? Quando vai... Pessoal, isso não interessa para nós, apesar de ser muito importante entender que Jesus volta. Eu gostaria de ser arrebatado. Eu creio nisso. Mas se eu morrer antes, então eu vou ser arrebatado antes, queridos. Porque os mortos vão ressuscitar primeiro, eu vou primeiro ressuscitar. Não importa, nós vamos chegar no destino. Nós vamos cumprir o propósito. Só que nós temos que, na vida, entender os desafios, as adversidades gigantes que se levantam e enfrentar eles da maneira correta. Deus é fiel e vai cooperar comigo, com você, com a igreja dele, nesse tempo, para a gente chegar até o outro lado. Chegar até a cidade de Nínive, chegar até Roma e fazer a vontade de Deus permanentemente. Vamos orar? Pai, nós queremos que essa palavra, pelo poder do Teu Espírito, seja ativada em mim, em cada uma das pessoas que estão ouvindo aquilo que o Senhor está ensinando. Como eu fui tocado com essa palavra, como às vezes a gente é emburrecido de tentar achar que todas as tempestades são de um motivo só e enfrentar elas de uma maneira até bíblica, falando pela fé, mas sem entender que ferramenta essa fé exige na sabedoria do Espírito, da palavra, para o enfrentamento ser algo realmente vitorioso. Nós precisamos entender esse momento, é verdade. Mas nós também temos os nossos momentos, tem cada família, cada pessoa que tem o seu momento, suas realidades. Uma operando num nível, outra operando em outra. E dimensões e níveis diferentes de sistemas operativos corroendo ou nós enfrentando, estabelecendo vitórias. Como a tua palavra diz, melhor é o fim do que o começo. Porque lá no fim eu sei, Mateus 25, que eu vou ouvir, como eu gostaria que cada um dos teus filhos ouvisse. Vinde, bendito do meu Pai. Entre na posse do reino que está preparado para ti desde o início. Eu não quero ouvir. Não te conheço. De onde você veio? Não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas eu não te conheço. Eu não estive cooperando com você porque você esteve no paralelo comigo, na beira do caminho, com o coração dividido, queria uma coisa, mas funcionava de outra forma. O Senhor precisa ajustar nosso sistema operacional de vida nesse momento. Pai, nós precisamos da Tua graça. Revela, Senhor. Revela para que esses momentos, circunstâncias, que cada um dos Teus filhos, filhas, famílias, pessoas na terra, na cidade, no mundo, que Te conhecem, que Te amam, possam entender o que fazer. Se arrepender, usar a autoridade, perseverar na fé, ou usar as 3 coisas ao mesmo tempo para cada situação. Pai, nós Te glorificamos, porque nós entramos aqui nesse mundo caído, mas nós vamos sair daqui levantado, vivificado,
porque o Senhor é fiel em nos levar até o fim. Em nome de Jesus, nós queremos te abençoar, queremos que você possa meditar nessa palavra, que você possa discernir essa palavra, que você possa aprender a ouvir, a abrir a boca com autoridade profética, não com imaginação, mas com revelação, calcado na palavra, não com sentimentos, mas com fé no Espírito e na palavra. Queridos, ouvir a Deus, se posicionar e ir para frente é o nosso chamado. Ele vai te levar até o outro lado em segurança. E você vai chegar no propósito de Deus em nome de Jesus. E eu te convido para você fazer parte desse exército vitorioso. Se aprume, se coloque na posição. Não fique agora tomando decisões inconsequentes, baseadas no que você ouve que não tem sido calcado na palavra da revelação de Deus. Ou que você percebe no seu sentimento, mas que não tem fundamento na essência, na substância, que é Cristo. Ele é poderoso e vai fazer todas as coisas e tudo convergir nele um dia para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Que nós sejamos uma geração, um remanescente fiel nesse tempo. Em nome de Jesus. Amém e amém.